Prezados alunos, sejam bem-vindos novamente aí à nossa videoaula. Direito Constitucional 1. Hoje a gente dá seguimento aí à nossa aula, a gente volta a falar sobre as características e sobre a questão dos direitos fundamentais, em específico, hoje a gente vai mencionar um pouquinho sobre interpretação, né? A gente viu na última aula que uma das características dos direitos fundamentais é permitir pautar aí a questão dos valores fundamentais que devem servir de suporte para a interpretação aí dos demais direitos e das outras normas aí no nosso texto, no nosso ordenamento jurídico. Bom, mas antes de entrar na aula, a gente vai precisar fazer um recado, né, dar uma explicação aqui bastante detalhada sobre a questão da avaliação. O que acontece, semana passada foi deliberado lá pela coordenação e direção, é que não teremos a primeira prova bimestral, né? Então vejam só, a gente não tem a primeira prova bimestral, a gente precisa adequar nossa forma de avaliação. Ela vai ser feita aí em substituição, nós vamos aplicar hoje, agora na sequência, um trabalhinho valendo a nota daquela primeira prova bimestral que deveria ter sido realizada aí no final do mês de abril, ou essa semana agora. Né? Então vejam, nós temos aí um detalhe importante, nós já fizemos um trabalhinho em sala e falta aí esses 7 pontos, essa nota que viria dessa prova presencial. Não teremos essa prova presencial. Né? Então eu já vou mostrar aqui na tela como a gente vai fazer a substituição e já vou passar esse trabalhinho. Nós teremos agora, nessa aula, um trabalho, eu vou passar um trabalho para vocês que vai valer 7. Os outros 3 pontos vieram da onde? Vieram daquele trabalho que a gente fez em sala de aula, né? Cada um fez lá em equipe, 3 pessoas, eu tenho ele corrigido. A gente vai lançar aí esses 3 pontos. Então é um trabalho valendo 7 para compor essa primeira nota da prova bimestral. Detalhe, a gente dá continuidade aí ao longo da gravação com relação àquele trabalhinho, aquela atividade semanal. Né? Lembrando, então, ao longo aí da exposição de hoje, a gente vai ter uma atividade, uma questão, fazendo uma pergunta que vocês vão enviar aí para aquele e-mail. No meio da aula aí a gente faz esse detalhe. Então, esse trabalhinho, essa questão, né, que é passada aí no meio da aula, ela vai continuar valendo a presença e uma fração de nota para o segundo bimestre. Tá? Então a gente vai compor só agora a nota do primeiro bimestre. Eu vou mostrar aí na tela para vocês entenderem um pouquinho melhor como vai ser essa nota e como vai ser esse trabalho. E na tela eu fiz aqui no Excel uma tabelinha bem simples. Aliás, eu vou postar esse Excel aí no AVA também, para quem quiser olhar. Mas basicamente o que acontece? Né? Nós tínhamos aí um planejamento inicial que o primeiro bimestre ele seria composto de quais notas? A gente teria um trabalho valendo 30, ok, esse trabalho foi realizado, então ele está funcionando, e nós teríamos uma prova valendo 70. Esse trabalhinho, essa prova aqui, que valeria 70, ela não vai mais ser realizada. Então o que acontece? Essa prova presencial aqui, ela vai ser substituída por um trabalho, né? Um trabalho aí que a gente vai chamar de trabalho 2, né? Então esse trabalho 2 que eu vou passar agora, ele vai compor esse 70% aí da nota, né? Então lembrando, nós temos os 30 aí daquele trabalho que foi feito em sala, e agora nós vamos substituir essa prova por um trabalho, né? Um trabalho que vai valer aí 70 pontos. Com relação à nota do segundo bimestre, a gente não vai mais ter esse trabalho também, né, esse trabalho que seria feito em sala de aula. E com relação à prova bimestral do segundo, a gente ainda está aí sob análise, né? A gente ainda está aí na expectativa de voltar logo para a sala de aula, mas enquanto isso não acontecer, a gente não pode confirmar essa nota aqui, esse 70% do segundo bimestre. Então, o que acontece? Esse trabalho aqui não tem mais aquele presencial em sala de aula, nós estaremos substituindo por esses trabalhinhos online aqui. Né? Então, esses trabalhos online que cada um está fazendo, ou seja, a resposta das questões vai valer aí esses 30% aí desse segundo bimestre. Detalhe, se por um acaso for suprimida aí essa prova
do segundo bimestre, aí a gente vai avaliar aí também como a gente vai fazer, porque a gente não vai ter tempo de fazer um trabalho como a gente está fazendo agora para o primeiro, né, porque a prova segundo bimestral fica em cima do final aí do calendário, então é bem provável, né, e pode acontecer que também a nota da prova venha a ser aí em razão desse trabalho online, né? Então, o que é esse trabalho online? São essas questões que vocês respondem aí a cada semana. Então, fiquem atentos, não deixem de fazer. Bastante gente não está enviando, né? Eu não recebi aí muitos trabalhos até agora. Ainda não acabou o prazo, tá certo, né? Mas fiquem atentos. Provavelmente a nota inteira do segundo bimestre será em cima desses trabalhinhos, dessas questões aí online que vocês estão me enviando a cada semana. Já do primeiro bimestre, nós temos agora e vamos fazer esse trabalho em substituição à prova. Como e o que consiste esse trabalho? Bom, eu vou mudar aqui a aba, aí a gente já segue como e o que vocês devem fazer nesse trabalho aqui. Bom, vamos lá. Né? Nessa mesma planilha aqui, vocês percebam que tem as três abas, né? A gente estava vendo lá a questão da nota, agora a gente volta aqui para a questão do trabalho em si. Bom, qual vai ser o primeiro passo desse trabalho? O primeiro passo desse trabalho é você identificar qual é a terceira e a quarta letra aí do seu nome. Né? Então, para facilitar a vida de todo mundo, eu já fiz isso aqui nessa planilha, então já está todo mundo aqui identificado. Né? Então, vamos pegar o exemplo aqui do primeiro aluno, né? Lembrando que esses nomes aqui são das pessoas que estão matriculadas, eu imagino que agora, né, começo de abril, já esteja todo mundo matriculado. Bom, veja, o que a gente vai fazer? Vamos pegar o exemplo aqui da Adalice. Né? A Adalice, pegando a terceira letra do nome dela e a quarta letra do nome dela, nós temos as letras A e L. Né? Então, veja, nós temos aí terceira e quarta letras do nome A e L. O Anderson é D e E, enfim, já está tudo aqui já nessa planilha, o nome de todo mundo. Então, veja, a gente descobriu aqui a Adalice, terceira letra do nome A, quarta letra do nome L. Ótimo. De posse, né, e verificando aí quais são essas letras, a gente vem aqui para a questão do trabalho propriamente dito. Né? Então, veja, a letra A e a letra, deixa eu mudar a cor aqui, por uma cor melhor para vocês enxergarem, a letra A e a letra L correspondem à primeira letra do alfabeto e à 12ª letra do alfabeto. Então, cada um de vocês vai fazer esse exercício de identificar, de acordo com o seu nome, qual é a letra correspondente. Né? Então, ótimo, identificamos que é a letra A e a letra L. Então, nós temos a primeira letra do alfabeto e a 12ª letra do alfabeto, no exemplo da Adalice. O que vocês vão fazer? Vocês vão nessa tabela aqui, vocês vão identificar qual é o primeiro acórdão e o 12º acórdão. Vejam qual é a lógica. De acordo com o nome do aluno, que vem dessa aba aqui, vocês vão ter letras diferentes, ou seja, vocês vão ter acórdãos diferentes para estudar. A gente vai fazer o quê? Basicamente, o que é esse trabalho? Vocês vão fazer uma análise desses acórdãos que estão listados aqui. Cada um vai analisar 2 acórdãos. E qual é o acórdão que cada um vai fazer? Depende da letra do alfabeto aí que você foi sorteado. Né? Então vejam que a gente tem aqui uma série de julgados, né? Como vai variar de acordo com a sua letra, né? E o seu número aqui do seu nome. Então, veja, no exemplo da Adalice, terceira e quarta letra, primeiro acórdão, 12º acórdão. Aqui, primeiro acórdão, 12º acórdão. O que a Adalice vai ter que fazer? Ela vai buscar lá no tribunal que eu indiquei aqui, nesse exercício todos serão do STJ, e ela vai buscar o acórdão relativo a esse julgado aqui. Né? Então, ela vai fazer isso, serão 2 julgados para cada pessoa. Cada pessoa vai fazer uma análise de 2 acórdãos. Né? Então, nós temos aqui o primeiro exemplo,
o recurso e mandado de segurança número 62328. O que, que você vai fazer? Você virá ao site do STJ, você vai buscar aí a jurisprudência, né, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Você vai entrar aqui em jurisprudência do STJ, você busca aqui o número do processo, né? Então, o número eu já dei lá na tabelinha. Então, você vem aqui e busca essa jurisprudência, você vai buscar esse acórdão, né? O acórdão aqui, o julgamento, e vejam que ele está aqui, né? Aqui o julgamento, o primeiro acórdão, né, daquela listagem está aqui. Recurso ordinário e mandado de segurança. Ótimo. O que, que você vai fazer aqui? Você vai baixar a íntegra do acórdão, né? Você virá aqui, clicar nesse item, e você vai fazer aí, você vai baixar esse julgamento, né? Ele é composto sempre aí de 3 partes, uma ementa, que é o resumo, aí o relatório e voto, e a certidão de julgamento, aí é só uma indicação de quando foi esse julgamento. O que, que você vai fazer? Você vai baixar esses arquivos aqui, você tem aí o inteiro teor do que foi julgado, né? Então vejam que aqui vocês terão o julgamento na íntegra. O que, que vocês vão fazer? O que, que vocês precisam me entregar? Né? Vocês vão ter que me entregar a resposta a esses itens aqui, esses 10 itens. Basicamente, o primeiro é vocês se identificarem, né? Óbvio, vocês vão me mandar aí no arquivo Word, enfim, do jeito que vocês preferirem. Vocês me mandem aí o seu nome, período, óbvio. O tribunal, vocês vão identificar qual é o tribunal. Nesse caso aqui, todos são o mesmo. Vocês vão colocar o número do acórdão, né? Então você vai me sinalizar qual é esse julgado, né? Essa ação que resultou nesse acórdão. Vocês vão identificar quem é o autor e quem é o réu, ou quem está recorrendo e quem é o recorrido. Né? É muito fácil, ó, recorrente, Estado de Minas Gerais, recorrido, Ministério Público. Ok. Onde que vocês vão ter um pouco mais de trabalho? No relatório e no fundamento. Então, vocês vão resumir, e esse resumo é um resumo, né? Não é copiar e colar todo o relatório que está lá no acórdão. Vocês, com as palavras de vocês vão fazer no máximo 3 parágrafos, um resumo do que acontece. Veja, o relatório ele é bem extenso. Ó, aqui nesse exemplo, a gente tem pelo menos aí 4 páginas de relatório. Eu quero 3 parágrafos, né? Uma vez escrito o relatório, nós vamos para o fundamento. O fundamento vem aqui no voto do ministro relator. Então vejam que o fundamento, nesse caso aqui, ele tem um monte de páginas, deve ter aqui umas 15 páginas mais ou menos de fundamento. Né? Então eu quero isso em 3 parágrafos, um resumo. O dispositivo é como foi julgado. Né? O dispositivo geralmente é a última palavra, aqui o recurso ordinário deve ser negado, desprovido. Então é a parte aí que é negada, acatada ou não. Né? Então dispositivo, e aí que vem um ponto que vocês vão ter que aí fazer uma leitura mais atenta. Qual é o direito fundamental aí que está sendo discutido? Né? Então esse direito fundamental está sendo discutido. Direito à vida, direito à saúde, direito à liberdade de expressão, direito processual, direito devido ao processo legal, enfim, é um rol enorme aí que a gente já estudou, né, ao longo desses dias. Então vocês vão só me sinalizar aqui, direito fundamental discutido, direito à vida, direito à saúde, direito à liberdade de expressão, enfim, conforme o julgado aí. E aí a data do julgamento, né, vocês pegam aí do próprio site do tribunal, né, vocês vão conseguir pegar aí, nesse caso, 19 de dezembro de 2019. Né? Então, veja, vocês vão me entregar isso daqui como substituição à nota da prova bimestral, que não vai acontecer. Tá? Então, é um trabalhinho, não é tão extenso, não é tão difícil, né? Vai exigir aí de vocês, mas não é tanto. Então, lembrando, sempre serão 2 aí acórdãos para cada aluno. E quando que vocês vão me entregar esse trabalhinho? Né? Então, eu estou passando esse exercício hoje, dia 6 de abril, vocês vão me entregar aí até o final do mês, dia 30 de abril. Vocês têm aí praticamente um mês para fazer o lançamento, me enviar esses 2 acórdãos,
essas duas análises aí de caso para o meu e-mail, aquele mesmo e-mail que já tem recebido as questões aí de vocês. Fiquem atentos, né? Repassem aos demais esse trabalhinho, né? Bastante importante aí para compor, vale 7 pontos, né? E está substituindo uma prova presencial. Não deixem de fazê-lo. Bom, pessoal, esse é o trabalhinho aí que vocês têm para fazer, tá? Então não esqueçam, além desse trabalho que vocês acabaram de ver na tela, a gente tem a questão da questão individual, né? Ou aquela resposta que vocês devem enviar, que vai compor aí a segunda nota. Então, agora, no meio da explicação, eu volto aqui novamente para a gente fazer essa questão e, né, lembrando também os slides que vão ser apresentados a seguir, eles estão disponíveis aí no AVE, né? Então, quem não conseguir enxergar direito, quem está com a resolução meio ruim, quem está vendo pelo celular, não vai conseguir ler, né, de uma forma muito tranquila esses slides, então busquem aí lá no portal do aluno, está tudo lá disponível. Então vamos lá. O assunto que a gente vai falar hoje é sobre a questão da hermenêutica dos direitos fundamentais, né? Então vejam, a gente vem falando já nas últimas aulas sobre a importância, né, dos direitos fundamentais, como eles pautam aí a questão do nosso direito, como os direitos fundamentais são conquistas históricas dos cidadãos, enfim, a gente tem feito aí uma varredura bastante precisa e profunda dos direitos fundamentais. Hoje a gente vai entrar num aspecto bastante de fundamental importância para o resto do direito, que é a questão de hermenêutica dos direitos fundamentais. Quando a gente fala de hermenêutica, a gente está falando de técnica de interpretação, né? Então nós temos, e vocês vão estar verificando ou já verificaram em outras disciplinas, a questão da hermenêutica tradicional, a questão dos métodos hermenêuticos, né? Aqui a gente vai ver em específico a questão dos direitos fundamentais, né? E os direitos fundamentais, eles têm uma verificação diferente daquilo que vocês devem ter visto lá na teoria geral aí, do direito. Vejam, hermenêutica, né, essa questão da interpretação, ela surge basicamente com uma fundamental importância no sentido de extrair aí a norma, né, o conteúdo da norma a ser aplicada. Ok, quando a gente está falando no âmbito do direito em geral e não só na questão do direito fundamental, a gente usa esses critérios hermenêuticos para resolver as lacunas, né? Então, toda vez que o direito não tiver uma determinação expressa sobre determinada situação, utilizam-se aí métodos hermenêuticos como a equidade, né, para você fazer aí essa aplicação por extensão, ou analogia de uma norma em cima de uma situação concreta, ou para resolver uma situação aí de antinomia. Então, no direito, na teoria geral do direito, que não é a parte que a gente vê hoje, e só para relembrar, nós temos as questões da antinomia. Então, quando a gente vê o conflito de duas normas no direito, basicamente a gente resolve aí por base e com meio a 3 critérios. Então, nós temos aí duas normas se chocam para resolver uma mesma situação, basicamente a gente usa aí os critérios hierárquico, cronológico ou da especialidade para resolver o problema. Então, em primeiro lugar, a gente tem que ver aí se uma norma ela está em um degrau superior aí à outra, naquela ideia lá da pirâmide de Kelvin. Então, é o primeiro critério aí para se resolver. Se ambas estão no mesmo grau de hierarquia, a gente vai para o próximo critério, que é o cronológico. Então, a norma mais recente prepondera e vale aí com prevalência sobre a norma antecedente, ou a norma mais antiga. Então, é o segundo critério. E se nesse segundo critério, mesmo assim, houver esse conflito, que tecnicamente a gente chama de antinomia, aí a gente vai para o critério da especialidade, ou seja, a lei especial deve prevalecer aí em relação à norma geral. Então, se determinado código tiver uma disposição contraditória para a mesma situação, que você vai ver, você vai buscar dentro daquele código, daquela lei, dispositivo que está regulamentando de forma específica o caso concreto e não a generalidade. Então você vai ver aí a questão da especialidade auxiliando na resolução aí desses conflitos. Pois bem,
Isso vale para a teoria geral do direito, isso vale para o direito aí infraconstitucional. Mas e a questão dos direitos fundamentais? Os direitos fundamentais eles devem ser verificados de uma forma diferente. Por quê? O direito fundamental ele não pode ser excluído, ele não pode ser não se pode deixar de aplicar um direito fundamental. O direito fundamental ele está pautado aí basicamente por princípios, né? Então, praticamente todos os direitos aí que a gente elencou até agora, a gente classifica como princípios. E os princípios, por serem base, serem a estrutura de um sistema, eles não podem deixar de ser aplicados, eles não podem ser ignorados ou excluídos, como é a questão da antinomia. Então, para os direitos fundamentais, existe uma regrinha específica, existe a regrinha aí de técnicas de ponderação. Então, para direitos fundamentais, a gente não usa essa lógica que nós temos aí para as regras do direito em geral, ou seja, esses critérios para resolver a antinomia. A gente vai utilizar técnicas de ponderação. Né? E o que são essas técnicas de ponderação? A técnica de ponderação, basicamente, ela vai buscar dentro dos princípios da interpretação do direito fundamental aquela lógica que melhor traz ou melhor floresce os princípios e a natureza própria do direito fundamental. Né? Então, basicamente, a técnica de ponderação ela não exclui um outro direito, um outro princípio. Ele apenas reduz o alcance para uma situação concreta. Então, não é um choque de leis. Na verdade, está se falando aí em uma colisão de princípios. Numa colisão de princípios, você não exclui, não afasta um totalmente. Você simplesmente você ajusta, você faz uma adequação que tecnicamente a gente dá o nome aí de ponderação. Então, ao se realizar essa ponderação numa colisão de princípios, o que você tem que olhar? Você tem que observar todos os predicados essenciais da própria norma e da regra de hermenêutica aí dos direitos fundamentais, que são esses quadros aí que vocês têm na tela. Então, veja, a gente sempre, quando a gente for fazer essa análise numa colisão de princípios, a gente tem que se pautar pela supremacia da Constituição. Né? A norma, o direito fundamental está num degrau máximo, aí, numa instância superior, qualquer situação. Uma segunda ideia é a unidade da Constituição. Né? A Constituição não pode ser interpretada, e nem analisada e nem aplicada aos pedaços. Tem que ser visto aí de uma forma contextual, uma forma sistêmica. Né? Então, você não pode pegar um dispositivo e querer analisá-lo aí de forma isolada, sem considerar todo o resto. Né? A terceira predisposição, aí, regra de interpretação e aplicação, diz respeito aí à presunção da constitucionalidade das leis. Né? Então, as leis se presumem aí válidas, em específico as normas constitucionais. Né? Então, qualquer norma aí você presume que ela tem efetividade e aplicabilidade, você não pode desconsiderar aquilo. A quarta regrinha é a interpretação conforme a Constituição. Né? Qualquer valor aí tem que estar de acordo, né, com as premissas e valores constitucionais. Quinta premissa, a máxima efetividade. Toda norma constitucional, né, ela deve buscar aí dar o máximo de proteção possível, extrair o máximo de efetividade, o máximo de aplicação e resolução para o caso. Né? Então, numa dúvida se eu aplico um direito fundamental de forma restrita ou ampla, eu sempre devo buscar aí a máxima efetividade, uma aplicação ampla. Concordância prática, né? Havendo colisão aí de valores, deve-se tentar harmonizá-los para que o que for reduzido seja reduzido o mínimo possível, né? Tem que se sacrificar aí aquele direito na mínima possibilidade, né? A gente não pode simplesmente ignorá-lo, né? A gente tem que reconhecer que ele está ali, mas fazendo aí uma redução com base nos critérios da proporcionalidade, que é o sétimo item aí do nosso quadro. A proporcionalidade é que vem trazer aí as medidas adequadas e necessárias para se reduzir
o alcance de um princípio, porque o que se deve fazer é proteger o seu núcleo essencial, né? Então, a proteção ao núcleo essencial, você não pode afastar por completo, mesmo se reduzindo ou se sacrificando um direito fundamental. Essa redução ela tem que ser feita com parcimônia, para não se retirar e ignorar o núcleo essencial. E por último, né, essa interpretação, essa hermenêutica, ela deve proibir o abuso aí do direito, né? O direito ele não pode ser utilizado como forma de se obter um enriquecimento sem causa, uma vantagem devida, ou uma diminuição, uma causa aí de desequilíbrio de um sistema, né? Então, nenhum direito é absoluto, de forma que não pode ser harmonizado, compatibilizado ou enquadrado em determinada situação, né? Então, essa proibição do abuso do direito é outro elemento essencial aí para a gente não permitir, por meio de uma norma constitucional, que haja um desequilíbrio, ou seja, a desigualdade, né, numa relação aí, seja entre pessoas e Estado, seja entre particulares, enfim, em qualquer hipótese do direito. Bom, estudar essas regrinhas, né, aqueles quadrinhos, eles trazem aí uma importância fundamental, porque se a gente for ver nas questões que discutem os direitos fundamentais, a gente vai perceber que os direitos fundamentais, de uma forma clássica, eles sempre vão trazer dois elementos conflitantes, né? Então vamos pegar um exemplo bastante discutido aí nos livros e na jurisprudência, a questão do direito à intimidade com a questão da liberdade de comunicação, por exemplo, né? Então, até que ponto eu prestigio um direito em troca de outro, né? Ou a questão de livre manifestação aí das pessoas em troca da questão da segurança, né? A questão da honra das pessoas também, até que ponto eu posso prestigiar a propriedade da pessoa em troca aí da sua função social. Então vejam, os direitos fundamentais, de um modo geral, eles sempre vão trazer pontos de relativização, porque eles nunca serão absolutos, né? Em qualquer situação você vai ter um limite, né? Um limite a esses direitos, né? Não existem princípios fundamentais ilimitados sem exceção em qualquer hipótese. Não, sempre vai ter um limite, sempre vai ter um direito aí a ser observado, né? Então, em qualquer situação de conflito, né? Até quando, por exemplo, uma pessoa pública que tem sua vida exposta ao público em geral por vontade própria, até que ponto se permite que um jornalista ou o famoso paparazzi tire fotos dentro do seu ambiente, do seu lar, né? Então veja, mas é uma pessoa pública, ela está ali, né, no seu ambiente privado, pode, não pode, até que ponto isso é liberdade de comunicação, ou isso invade a intimidade. Ah, mas não era na casa dela, era num clube, mas pode num clube, e na praia, pode ser fotografada na praia sem o seu consentimento. Então, veja, essa relativização da intimidade com a liberdade de comunicação, tudo isso é ponderado. Vejam que a palavra correta é ser ponderado. Há uma colisão de direitos, não há uma exclusão de direitos. Vejam que em determinado momento não se pode, né? Em determinado momento pode. Então, dentro do ambiente reservado particular, não tem essa autorização. A comunicação, a liberdade de imprensa, e ela não pode invadir a esfera privada, até porque a casa é o asilo inviolável. Então, assim, você busca a máxima otimização da norma, né? Então, deve-se permitir a liberdade de comunicação e de imprensa, até que esse avanço dessa liberdade não ofenda o núcleo mínimo do direito da intimidade. Porque se você permitir que um paparazzi tire fotos de uma pessoa, de uma atriz, de um ator famoso, dentro da sua residência, você está violando o núcleo mínimo do direito da intimidade. Então você não se pode ignorar por completo o direito à intimidade. Não, né? Se você permitir essa situação de fotografia dentro da casa da pessoa, você está desconsiderando, você está tirando do direito o mínimo de intimidade da pessoa. E o direito ele não permite isso nessa questão dos direitos fundamentais. Nós temos aí essa questão da relatividade
dos direitos fundamentais, por princípio e por seu conteúdo, eles tendem aí bastante a esse tipo de situação. Bom, exatamente nesse ponto que a gente faz a questão de hoje, né? Aquela questão semanal, que vale a presença e vale aí uma fração de nota para compor o segundo bimestre. Então, veja, a gente está falando aí de colisão de princípios, a gente está falando aí de ponderação de interesses, e vamos usar aí a questão, né, atual e diária e que nos coloca aí nessa videoaula. Falando, né, numa situação de direito à vida, numa situação de a pessoa e todo esse movimento da pandemia está colocando as pessoas em isolamento social. Até que ponto esse direito se sobrepõe ali à liberdade individual da pessoa de poder dispor do seu corpo, de poder fazer o que quiser com ele, né? Lembrando, e aí no direito em geral, você pode, né, o seu corpo aí você tem autorização, você pode participar de experimentos, você pode vender seu corpo, você pode usar ele como instrumento aí profissional, enfim, né? Então até que ponto nessa colisão de direitos, o direito à saúde e à liberdade da pessoa, até onde o Estado pode, dentro da nossa Constituição, exigir uma conduta aí, de recolhimento social. Então essa é a pergunta aí que vocês devem enviar para o meu e-mail que está aparecendo aí na tela. Realizada aí a nossa questão da semana, né? Lembrando que essa questão tem que ser enviada até semana que vem. Nossas aulas seriam sempre terças-feiras, então nós temos aí, vocês devem enviar até o dia 14, né? Então a resposta a essa questão até o dia 14 para o meu e-mail. Resposta concisa, objetiva, texto de vocês, e não esqueçam de se identificar, né? Eu não tenho como saber aí quem está mandando esse e-mail se vocês não colocarem o nome e o período. Então até semana que vem aí, por favor, me encaminhe, né? Semana após semana eu vou começar a divulgar aí os que enviaram e os que não enviaram os trabalhinhos, para vocês alertarem quem não está enviando. Bom, voltando aqui, de certa forma, até auxiliando vocês a essa resposta que eu acabei de formular, nós temos aí como que se resolvem essas ponderações. Bom, a gente viu que os princípios constitucionais, a hermenêutica constitucional, ela tem alguns valores, algumas situações que se verificam para reduzir aí ou permitir a aplicação, realizar essa técnica de ponderação. Mas na última instância, em situações mais complexas, como é o caso aí talvez da pergunta que eu fiz de vocês, o princípio da proporcionalidade que vai permitir aí fazer essa análise de ponderação e resolver essa colisão de princípios, né? Então, eu vou utilizar aí como um exemplo, um paralelo, a questão do direito à saúde, né? Então, a questão do direito à saúde, e vamos pegar aí uma pessoa que está enferma e uma pessoa que necessita de um remédio, uma pessoa que necessita de um tratamento do Estado, mas um tratamento que custa bastante, um tratamento bastante oneroso, e o poder público não fornece esse medicamento. Ok, em que medida o Estado está compelido, está obrigado aí a fornecer esse tratamento? Então, veja, direito à saúde, a gente já falou várias vezes, é um direito fundamental, é um direito subjetivo, é algo que deve ser prestado pelo Estado de uma forma universal e gratuita, mas em que medida, né? Qual é o limite disso daí? Né? O Estado ele é obrigado a custear tudo, em qualquer situação, independente do custo, aí que entra a técnica da proporcionalidade. Veja, a gente tem todos os princípios, né, e a questão de equilíbrio aí do ordenamento, envolve a questão financeira, envolve aí a reserva do possível. E de outro lado, a gente tem um dos direitos mais básicos e de primeira geração do ser humano, que é o direito à vida, à saúde. Aí como é que se resolve essa questão? Bom, aí a gente resolve essa questão e o Poder Judiciário tem resolvido essa questão com base no princípio da proporcionalidade. Veja, o que é o princípio da proporcionalidade? Vamos pegar o exemplo dessa questão da saúde. O primeiro item
que traz aí inserido, ou está incerto, né, ou compõe aí o princípio da proporcionalidade, é a questão da adequação. A pergunta que se tem que fazer é: esse medicamento, ele vai resolver a situação, ele é adequado, ele não é uma aventura de um médico, ele não é um tratamento experimental de qualquer pessoa sem indicação aí científica. Esse meio escolhido, ele vai efetivamente, tem evidência científica de que ele vai ser útil ao tratamento dessa pessoa. Então é a primeira regra aí do princípio da proporcionalidade, né? Então se é adequado. O segundo elemento é a questão da necessidade, né? Vejam, esse tratamento, esse medicamento, ele é necessário, não existe nada no mundo ou na rede pública de saúde que venha suprir esse medicamento. Essa pessoa já tentou, já exauriu todos os demais tratamentos e prescrições médicas. Então, veja, é a segunda questão que se deve fazer. É realmente necessário? Então, veja, primeiro, aquele remédio é adequado? Ele vai resolver o problema? Primeira pergunta. Segunda, ele é necessário? Não existe uma alternativa que possa ser utilizada? É a questão da necessidade. E aí o terceiro item entra a questão da proporcionalidade em sentido estrito, né, que muitos chamam aí de razoabilidade, né? Dentro dessa situação, a importância desse tratamento, né? Isso vai trazer aí mais benefício ou prejuízo para as pessoas? Esse tratamento tem alguma evidência científica, ou esse medicamento tem alguma evidência científica que ele vai trazer resultado, ou foi algo esporádico, algo que não tem aí comprovação, algo que foi lançado, né, em uma propaganda, uma publicidade aí sem prova científica? Então, veja, vai trazer benefício para essa pessoa efetivamente de forma concreta e não só hipótese, né? Ou vai ter aí um prejuízo maior, talvez, né? O deslocamento ou esse medicamento vai trazer um efeito colateral aí que prejudique a pessoa ao invés de curá-la, né? Então vejam, nós temos os três elementos: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, que são, né, as ferramentas aí que o Poder Judiciário tem se utilizado dentro dessa técnica de ponderação de colisão de princípios. Então, é com base no princípio da proporcionalidade que se resolvem esses problemas aí de colisão de princípios fundamentais, né? Então, óbvio, nós temos as regras e temos situações que não se tornam simples essa resolução. De alguma maneira, você sempre vai ter que escolher, né, prestigiar um lado em detrimento do outro. E aí, óbvio, né, que a questão da saúde, a questão da vida tem preponderado, tem tido uma relevância maior. Mas, novamente, não é um sentido absoluto, né? A questão da proporcionalidade leva em conta uma série de fatores e contextos aí a serem observados. Com base no princípio da proporcionalidade, a gente encerra aí a aula de hoje, né, trazendo a questão da hermenêutica dos direitos fundamentais. Pessoal, com isso encerramos a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Fico ainda no aguardo de sugestões. Até hoje ninguém sugeriu nada, ninguém criticou. E provavelmente alguns de vocês nem viram até agora os vídeos, então estão todos aí no YouTube, estão todos no portal do aluno. Por favor, fiquem à vontade de fazer qualquer comentário. Eu agradeço a atenção, se cuidem e semana que vem a gente continua aqui do mesmo jeito. Um abraço.